Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à continuação da série Ferramentas Fáceis de Fazer. E na aula de hoje nós vamos aprender como fazer um jig, uma base para um relógio comparador. E para entendermos melhor, eu vou trazer aqui algumas imagens do que é esse relógio comparador e do que é esta ferramenta que vamos fazer na aula de hoje. O relógio comparador é esta peça que você vê aí no centro do vídeo, né? E ele basicamente pega 1 milímetro e divide em 100. Então, a gente vai ter ali no relógio comparador 100 centésimos de milímetro. E para que serve esta ferramenta? Como que a gente vai usar ela? A gente vai usar ela para medir ação de corda, para a gente ter uma medida mais exata de ação de cordas, altura de traste, por exemplo, dentre outras medidas que a gente pode fazer com um relógio comparador na luthiaria. Sabe aquele momento que você faz o ajuste de altura de cordas do nut, por exemplo? E que você precisa verificar a medida entre a corda e o traste? É nesse momento que a gente vai utilizar esse relógio comparador com essa base, com esse jig, né? Dessa forma, a gente consegue medir quanto tem entre a parte de baixo da corda e o topo do traste. Aquela distância ali é o que a gente vai conseguir medir de maneira mais precisa com este jig para verificação aí de altura de cordas. Muito bem, neste momento eu vou pegar a ferramenta que eu já utilizo aqui e vou desmontar ela para que você entenda qual é o conceito, porque a proposta é trazer aqui algumas ideias de ferramentas que você pode fazer ou adaptações a ferramentas aí que você já tenha, né, utilizar algum material que esteja à mão. Então, bora para a bancada e vamos conseguir entender melhor qual é o funcionamento e o que nós vamos precisar fazer para termos essa ferramenta em mãos. E aqui está ela então. Eu vou primeiro soltar essa trava aqui e vou liberar o relógio comparador. A primeira peça que a gente vai precisar ter, se você não tem, vai ter que comprar, é um relógio comparador. Essa aqui, né, não tem o que fazer. Você encontra no Mercado Livre ou então nessas lojas aí de importação, como AliExpress, por exemplo. E aí ele vem, né, basicamente como ele está aqui. Eu só substituir essa parte de baixo, que também vou explicar como fazer a substituição aí, ou até mesmo utilizar algum outro parafuso para fazer essa base aqui, que vai ser a parte que vai encostar nas cordas, né, e a gente vai conseguir utilizar para fazer as medições aí durante o processo de regulagem de algum instrumento. Então, basicamente, é um parafuso. Eu só passei ele na lixadeira para termos uma base bem plana aqui e poder utilizar ele na ponta aqui do relógio comparador. E o relógio comparador, ele tem essa haste aqui, ó. Toda vez que há alguma movimentação nela, ele consegue medir essa variação. E ele vai aqui do zero, deixa eu pôr em pé aqui, e ele vai
do zero ali até o zero de novo, ou seja, 10 milímetros aqui, né? Então, cada número que a gente tem nesse relógio pequenininho aqui é a medida de 1 milímetro. E aí, ele divide por 100 e a gente tem, por exemplo, aqui na medida que está, a gente teria 70 centésimos de milímetro. Se eu continuar pressionando aqui, ele continua dando voltas e aí a gente precisa contar aqui quantas voltas para saber quantos milímetros a gente está medindo. E essa aqui então é a base que a gente vai fazer para utilizar o relógio comparador para medir a altura de cordas. A gente também vai poder utilizar ele para medir a altura de traste, dentre outras coisas que a gente vai poder medir com este relógio. Então, vou soltar aqui. Esse parafuso aqui, ele é a trava, né? Porque eu coloco o relógio comparador aqui, através dessa base aqui, mas eu preciso que ele fique firme ali no lugar, que ele não se movimente e movimente somente aqui o pistão, né? Essa parte aqui, e não o relógio. O relógio não pode subir e descer, senão a gente não vai ter uma medida exata, né? E aí, o que que acontece? A gente vai precisar aqui de um parafuso tipo borboleta. Poderia ser só o parafuso, ok? Só que aqui facilita, né, na hora de apertar ou de soltar. Que a gente consiga chegar até a base aqui, onde vai estar o relógio comparador. Então, assim, a base ela pode ser construída com medidas diferentes, dependendo do instrumento aí que você quer medir. Por quê? A distância entre cordas de uma guitarra, por exemplo, é diferente de um violão de nylon, é diferente de um contrabaixo. E as medidas que eu utilizo aqui, eu consigo utilizar a mesma base para medir contrabaixo, para medir guitarra e violão de aço. Quando eu vou medir um violão de nylon, que a distância de cordas é muito diferente, às vezes tem que ajustar ali a distância de cordas para utilizar a mesma base, ou então teria que construir uma outra base com as medidas para que a gente possa utilizar um violão de nylon, tá certo? Então essa base você pode utilizar medidas diferentes, mas eu vou passar aqui as medidas da base que eu utilizo, tá certo? Então com o paquímetro a gente tem 33,7 ali milímetros, né? Então quase 34 milímetros. Temos aqui 24 milímetros, 24,2, né? E aqui então vai ser a mesma medida, ó, logicamente, e aqui temos 28,4 milímetros de altura. Próxima medida aqui, ó, vai ser quanto tem cada pezinho aqui, né? Eu tenho ali em torno de 4 milímetros. E aí tenho a distância aqui de 3,5 milímetros, mais ou menos, que é onde vai ficar a corda entre o primeiro pezinho e o segundo pezinho aqui. Aí, depois do segundo pezinho, que também tem em torno ali de uns 4 milímetros, a gente vai ter um espaço aqui de mais ou menos
10 milímetros. E aí vamos ter o terceiro pezinho, em torno de 4 milímetros ele vai ter também, né? Mais ou menos isto. Mais um espaço de uns 3,5. E o quarto pezinho também ali de uns 4 milímetros, né? Então, basicamente, é isso que a gente precisa. E aí, de profundidade aqui dos pezinhos, né? A gente vai ter em torno de 6 milímetros aqui, né? Aliás, quase 7 milímetros. Vamos considerar 7 milímetros a profundidade aqui dos pezinhos, tá bom? E o último pezinho eu fiz ele mais profundo aqui. Eu fiz ele com 10 milímetros. Deixa eu pôr bem na base aqui. Pra gente ter uma ideia. Mais ou menos 10 milímetros aqui. O pezinho aonde vai ficar a base aqui do relógio comparador, né? Então, lembrando que essas são as medidas que eu consigo utilizar tanto para um violão de aço, uma guitarra e até mesmo contrabaixos aí de 4 e 5 cordas. Dito isto, o que a gente precisa saber? Fundamental a gente fazer esse furo aqui, ó, com a medida da base aqui do relógio comparador. E aí aqui eu tenho 8 milímetros. Então minha recomendação é você fura aqui com uma broca de 8 milímetros e vai ter que aumentar um pouquinho mais para que ele não fique preso, porque o que vai prender ele vai ser nosso parafuso borboleta, que vai ter que chegar até a base dele aqui só para fixar ele. E aí a gente vai poder colocar, veja que ele fica livre aqui, e essa base aqui, a parte de baixo, é o que vai encostar na área que a gente quer medir. E aí o nosso parafuso borboleta vai ter que chegar até o pino da base do nosso relógio comparador, e vai ser com ele que a gente vai travar ele. E aí, uma vez ele travado, a gente vai conseguir medir. Simplesmente eu colocando ele aqui, ele já se movimenta e a gente já consegue medir. E agora, a título de exemplo, vamos ver na prática como utilizar ele para medir. Então, a gente tem aqui os espaços onde vai encaixar as cordas. A gente vai encaixar o traste aqui nesse centro. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai baixar a corda aqui, ó. Ela vai encostar no traste toda vez que a gente baixar ela. E vamos posicionar o zero do relógio aonde parou o ponteiro. Então eu vou posicionar o zero do relógio, que está aqui, onde o ponteiro havia parado. E vou soltar a corda. E veja que ela foi do zero até o 70. E aí, o que acontece? A gente tem aqui 70 centésimos de milímetro. Então a gente tem 0,7 milímetros a altura dessa corda que estou medindo aqui, que é a quinta corda.
Meus amigos, esse vídeo já está com mais de 15 minutos, quase chegando a 20 minutos. E se eu continuar aqui fazer todo o restante, ele passa dos 40. E isso, para os padrões atuais, para esta plataforma, é um vídeo muito extenso. Então, vou dividir, vou fazer a segunda parte, que vai ser onde eu vou fazer todos os cortes e vou explicar como você pode fazer, né, todos os cortes aí. E inclusive, se você não tiver um bloco, não se preocupa, porque isso aqui não é uma peça só. Eu peguei 3 pedaços, 3 partes deste acrílico, colei um no outro para chegar nesse bloco, e eu vou ensinar como você vai fazer para chegar neste resultado aqui, com todos os cortes, com tudo certinho. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Então, esse vídeo precisa bater 1000 visualizações e eu vou liberar antes a segunda parte deste vídeo, da construção dessa ferramenta. Então eu vou combinar o seguinte com vocês: se ele chegar a 1000 views ou se ele chegar a 100 comentários, eu libero antes o vídeo aqui da segunda parte. Tá feito esse acordo? Então bora comentar nesse vídeo, bora curtir, compartilhar, porque quero com certeza liberar o quanto antes a segunda parte, mostrando como você vai fazer todos os cortes aí e chegar neste resultado. Galera, tamo junto, até logo mais!